Brasil nas mãos, na verdade, de uma pessoa que tinha uma idade emocional bem inferior, que correspondia à sua idade biológica. Um homem despreparado, um homem imaturo, um homem com dificuldade de tomar decisões. Sabemos que era uma das maiores marcas da sua personalidade, era a dificuldade de tomar decisões. Ele delegava aos que faziam parte do seu concílio, da sua liderança, um homem totalmente despreparado. Então é importante que, assim, não só o primeiro filho, mas o segundo, o terceiro, todos os filhos, sejam de igual modo educados, instruídos, orientados e, principalmente, discipulados e com isso emancipados. Isso é bem o que o judeu faz. A partir dos 13 anos, o garoto já é afirmado como um homem e a menina como uma mulher. Então, ele já vai tendo essa mentalidade. Então, ele não vai precisar chegar nos 18 anos para entender que, tão somente agora, ele já é adulto. Então, a gente percebe essa grande diferença. Então, a gente percebe o Brasil na mão desse homem, que, na verdade, era um macho, uma coisa é ser macho, outra coisa é ser homem totalmente despreparado, que gerou muita insegurança na sua esposa, e aí a gente também sabe da fama de Carlota Joaquina. Então, como eu falei ontem, vários povos têm seus ritos de passagem. Como eu falei, o menino grego, por exemplo. O menino grego era entregue a um mentor quando menino. Na sua infância, ele já era, desde cedo, entregue a um mentor. Esse mentor era responsável em educar esse filho que não era dele, esse seu pupilo, em todos os sentidos. Ele tinha essa responsabilidade de educar, de instruir, de discipular. É interessante que hoje nós vemos essa síndrome grega, dos pais querendo, com isso, delegar a professora da escola bíblica dominical, delegar ao governo, delegar aos professores da escola estadual, municipal ou particular, delegar a qualquer um, menos a ele mesmo, a responsabilidade de educar os seus filhos. Então, uma coisa que é interessante, que precisamos ter consciência, é que filho aprende em casa. Tem uma coisa que, assim, já não me choca mais, mas que me deixa, assim, às vezes, um pouco aborrecido, é quando o pai chega para mim e fala assim, olha, conversa com meu filho, porque um passa muito tempo no banheiro e o outro está rebelde. E outros motivos. Tudo bem, eu converso, mas primeiro eu tenho que conversar com vocês. Porque precisamos entender que filho é reflexo. Ele vai refletir. Então, na sua fase da dependência, que é de 0 a 12, como é que ele vai construir a sua personalidade, identidade, individualidade? Olhando o exemplo dentro de casa. Aí um livro muito bom chamado As Crianças Aprendem o que Vivenciam, da editora Sextante, aonde uma autora psicóloga chamada Dorothy Nottlau escreveu acerca disso. O poder da educação dos pais, o poder do exemplo dos pais na educação dos filhos. Agora, quando ele chega na fase da independência, que é dos 13 aos 18 e até 20, aí ele já tem uma personalidade, já tem uma identidade, já tem uma individualidade. Então, agora ele vai começar, então, a se portar conforme aquilo que ele aprendeu na sua infância. Deixando claro que ele é responsável pelas suas ações, mas é justamente nessa idade que ele é chamado de irresponsável. Então, a gente percebe toda essa dinâmica, esse caos se estabelecendo na família brasileira devido à falta de afirmação e à emancipação dos pais sobre os filhos. Então, a gente percebe esse exemplo de Dom João VI, um homem adulto, mas com um comportamento totalmente infantil. Aí a gente percebe que não só na Grécia, onde esse menino era entregue na mão do seu mentor, mas esse menino ele crescia, e quando chegava a uma certa idade, acho que os seus 13 ou 14 anos também, ele já estava totalmente instruído. Aí ele passava pelo seu rito de passagem, e o rito de passagem dele, de menino a homem, chamava-se catedrático. Então, o catedrático era um cerimonial onde ele sentava sem roupa, sobre uma cadeira de madeira, muito bonita, muito ornamentada. Só que nessa cadeira havia um orifício embaixo, e ele sentava, e o seu mentor penetrava por baixo. Era o último estágio de passar conhecimento. Então, sabemos que a Bíblia foi escrita no grego e no hebraico, que a palavra conhecer significa ter uma relação sexual. É quando a palavra de Deus ela deixa claro que quando o homem deita-se com a prostituta, ele torna-se uma só
carne. Mas não é só com a prostituta, não. Com tudo aquilo que você se envolve sexualmente, você vai estabelecer um pacto de sangue. Você vai se tornar uma só carne. Seja com animais, seja com pessoas do mesmo sexo ou não. Entende? É uma lei isso espiritual. É quando você percebe um casal casado, você olha para os dois e pergunta, vocês são irmãos? E eles falam, não, nós somos casados. A gente poder perceber como eles estão fusos, misturados. Por quê? Em uma relação sexual, parte da identidade dele passa para dentro dela e vice-versa. Né? Então, gente, olha, eu já tive várias experiências bem interessantes nessa área de ligação de almas, isso é muito sério. Então, essa era a última fase de passar conhecimento, era penetrando o rapaz, né, uma vez sentado nessa cadeira. Então, ele acreditava que um pouco dele ia passar para dentro do menino, e realmente passava. O menino romano, por sua vez, chegava também nessa idade, o seu mentor se despedia dele, relembravam todo o seu tempo de infância, e ele era levado para fazer a barba pela primeira vez. E ali, então, uma vez fazendo a barba pela primeira vez, trocava suas vestes de criança para agora vestes de adulto, celebravam, e no outro dia ele ia sentar junto com o pai para falar sobre assuntos de adulto, inclusive política. Esse era o rito de passagem do menino também, um menino romano. Né? Em algumas tribos africanas também existem vários tipos, de acordo com a tribo, ritos de passagem. Mas no Brasil nós não temos isso. É interessante que o Brasil, assim, uma nação infelizmente mística, é uma nação que, assim, a igreja brasileira, ela tem uma tendência muito religiosa. Então, a gente percebe que a igreja brasileira está querendo trazer a arca de Deus, está querendo trazer o manto, está querendo trazer as danças de Israel, está querendo trazer as vestimentas de Israel, está querendo trazer tudo de Israel, com exceção de um dia de confissão de pecados e o rito de passagem de menino a homem, de menina a mulher. Então, essas coisas que são importantíssimas, nós deveremos trazer, porque está na Bíblia, é bíblico, e se é bíblico, é bênção. Deveríamos trazer isso. Tá? Porque a afirmação da identidade de um filho é muito protetivo. Hoje à tarde mesmo eu atendi um caso de um rapaz que estava com uma distorção em sua identidade, e nós identificamos que o problema dele era a falta de afirmação da sua identidade por parte do seu pai. E ele ficou, assim, impactado ao ter descoberto isso, à medida em que a gente foi conversando no aconselhamento hoje à tarde. Né? Então, isso é muito protetivo, é muito importante. E o menino judeu, na mesma situação. Aos 13 anos de idade, ele tinha o seu rito de passagem. Mas no Brasil, não. No Brasil, o rito de passagem trazido pelos portugueses era levar o garoto, com 13 anos de idade, a um prostíbulo, para que ele pudesse, com isso, perder a sua virgindade. Então, ele era considerado um homem. Só que nós estamos entendendo que não é isso que faz de um menino um homem, e nem tampouco é uma relação sexual que faz da menina uma mulher. Não passa de uma fêmea e não passa de um macho. Então, esse foi o rito de passagem trazido pelos europeus. Né? Isso se estendeu há muito tempo atrás. Eu acredito que talvez os pais de vocês, dos mais maduros que aqui estão presentes, talvez tenha passado por esse tipo de rito de passagem. E salvo se o garoto ainda trouxesse uma sífilis ou uma doença venérea. Então, aí é que eles vibravam mesmo. Pô, realmente ele foi lá, ele conseguiu, deu certo, ele agora é homem. Entende? Então, era motivo de orgulho até mesmo ele desenvolver uma doença, ele contrair uma doença venérea, uma DST. Então, a gente percebe o quanto isso é caótico, o quanto isso é absurdo. Né? Mas esse era o rito de passagem do menino português, que foi trazido como por cultura estabelecido no Brasil através dos portugueses. Só que tem um detalhe, quando você leva um filho para um prostíbulo, para que ele possa perder a sua virgindade, para que ele possa, com isso, ser afirmado como homem, quando, na verdade, isso é falso, você está levando o garoto para ser abusado sexualmente. Você levar um garoto de 13 anos, que se tornou homem, para tão somente ele ter a sua primeira relação, para que ele entenda, creia que, através da relação, ele vai se tornar um homem, quando não vai, você está levando ele para ser abusado, porque ele vai perder a inocência, ele vai perder a pureza, ele vai perder a sua virgindade, e ele vai ser totalmente contaminado. Entende? Ele vai ser totalmente contaminado. E ele vai ser perseguido durante toda a sua vida por um espírito de perversão sexual. Então ele está sendo levado para casar com a pombagira, com um espírito de prostituição, de perversão sexual. E a Bíblia é bem clara que quando o homem deita-se com a prostituta, ele torna-se uma só carne. Eu conheço homens
que sofreram durante toda a sua vida por causa, infelizmente, desse maldito rito de passagem trazido por Portugal para nós aqui no Brasil. Aí hoje essa cultura de ter vários parceiros e parceiras sexuais, entende? Algo que tornou-se uma moda caótica, algo que tornou-se algo cultural, e quando você estuda sobre a palavra cultura, você descobre que cultura vem de culto. E culto só se presta a um determinado Deus. Então, de acordo com a cultura de uma nação, de acordo com a cultura de um estado, de um bairro, de uma cidade, de uma rua, de uma casa, ali está o Deus daquela família, daquela nação, daquele estado. Entende? Então isso é muito interessante, porque isso foi uma coisa legada pelos portugueses até os dias de hoje. Então, como proteger os nossos filhos dessa decadência sem elegância, dessa degradação moral? Falando de sexo. E tão somente afirmando a identidade dos nossos filhos, fazendo o rito de passagem de menino a homem, de menina a mulher. Então, nós precisamos ter essa prática, precisamos adotar isso, precisamos salvar os nossos filhos, conversar com eles a respeito disso, entende? Para que eles não possam descobrir da pior forma possível, né? Como eu já falei, ou você falar de sexo, ou o kit gay vai falar, entende? Ou Malhação vai falar, ou os filmes vão falar, entende? Ou os pôster em tamanho natural, nu, vão falar, a internet vai falar, 50 tons de cinza vai falar, entende? Então, assim, os coleguinhas na escola também vão falar. Então, assim, vai ter várias fontes para ele descobrir. Então, é melhor que seja você o instrutor de sexualidade para o seu filho, né? Então, essa figura paterna, ele afirma a identidade tanto masculina como feminina. E o casal fala sobre sexualidade. Então, é muito importante falar sobre isso. E uma coisa que me chama muita atenção é que, assim, olha, gente, se a gente bem soubesse, se tivéssemos mais luz, quando a palavra de Deus diz assim, o meu povo se perde porque falta conhecimento, isso é muito grave, isso é muito sério. O princípio da perdição é a falta do conhecimento. Conhecimento é luz, luz é verdade, a verdade é Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará, entende? Então, quando você tem uma relação sexual com a pessoa, não é simplesmente um tempo de contato, um tempo de satisfação, um tempo de relaxamento, um tempo de descontração, de desestresse, entende? Não é um tempo de satisfação ao seu bel prazer. A relação sexual vai muito mais além do que a gente julga ou um dia ouviu falar, que é simplesmente o ato de você ter o seu ápice no momento íntimo. Então, a relação sexual vai muito mais além do que o orgasmo, vai muito mais além do que o toque, vai muito mais além do que o contato físico em si, vai muito mais além, entende? Relação sexual é pacto de sangue. Quando você tem uma relação sexual com uma pessoa, você está casando com essa pessoa, entende? É interessante que existe uma expressão chamada axé na cultura afro. Então, quando a gente trabalha com aconselhamento, é importante você estudar de tudo um pouco sobre seitas e religiões. Por quê? Porque na igreja brasileira você vai receber muitas pessoas que vieram de seitas e religiões. Islamismo, candomblé, quimbanda, umbanda, né, budismo, shintoísmo, testemunho de Jeová, Hare Krishna, em toda sorte de seita e religião. A igreja ela tem que estar aberta para receber essas pessoas e apresentar o Cristo vivo. Sim ou não? Amém? Mostrar o Deus verdadeiro, apresentar o Deus verdadeiro. Então, é importante que possamos estudar de tudo um pouco para estarmos aptos a ajudar essas pessoas. Então, quando a gente para pensar bem nessa questão da relação sexual, eles, por exemplo, da cultura afro, têm uma expressão chamada axé. Já ouviram falar? Então, essa palavra axé não é simplesmente o estilo da dança, não é a marca de uma empresa, mas axé significa força de vida, energia. Estudando um pouco mais a fundo sobre isso, eu descobri que a axé, além de ser força de vida e energia, ela é suor, é lágrimas, é saliva, é sangue, é sêmen, é leite materno. Então, tudo que sai de dentro de você contém vida, contém energia, porque você é um ser vivo. E em uma relação sexual, você vai derramar sangue, suor, lágrimas, saliva, sêmen. É a sua alma em líquido sendo derramada sobre a outra pessoa.
Então, a ciência fala que o ímã da mulher tem a forma de um anel, e o pênis do homem seria como um dedo. Entrou, gente, casou. Relação sexual, vamos entender, é casamento. E tem muita gente casada por aí até hoje. Muita gente. Por isso a importância de se casar puro e virgem. Agora, é claro que existem casos e casos. Mas graças a Deus pelo sangue de Jesus, que tem o poder de desfazer todo e qualquer mal. Então, há esperança para todos nós. Amém? Glória a Deus por isso, não é verdade? Mas a gente precisa conversar com nossos filhos do porquê da virgindade, do para quê da virgindade, qual é o sentido da virgindade, qual é o seu valor. Porque nós damos valor à virgindade dos nossos filhos, ou o mundo vai dar 1,5 milhão pela virgindade de uma moça lá de Santa Catarina. Ouviram falar disso? Pois é, o mundo dá preço. O mundo vai dar um valor. Então, se os pais não falam acerca de sexualidade, de pureza, de virgindade, se não falam acerca dessas coisas, dessa natureza, dentro do campo da sexualidade, vai chegar uma hora que vai... Mas para que serve mesmo? Para que serve isso aqui? Então, o mundo lá fora vai dar um preço. Então tudo bem, eu vendo. É o princípio da alma prostituta. Entende? Então, numa relação sexual está sendo derramado todos esses fluidos. Então, você vai se tornar uma só carne. Pela lei do casamento, você se torna uma só carne. Deitou com a prostituta, você vai se tornar uma só carne. Dormiu com a sua esposa, o seu esposo, você vai se tornar uma só carne com ele. É uma lei isso. Então, quando você tem N relações sexuais com N pessoas, você vai estar casado com todas elas. Por quê? Em uma relação sexual, parte da sua identidade, da sua essência que está sendo derramada, vai ficar impregnada na outra pessoa. A outra pessoa vai absorver um pouco de você e vice-versa. Então, um pouco da sua identidade vai ficar com aquela pessoa e vice-versa. Vai se estabelecer o quê? Um duplo pacto de sangue. Segundo eles também, existem 3 tipos de sangue. O sangue preto ou verde, que é o sumo das ervas. O sangue branco, que é a saliva, o leite materno. E o sêmen. E o sangue vermelho de animais e humanos. Eles trabalham com esse tipo de coisa. Né? E em uma relação sexual, haverá sangramento. Principalmente se for a primeira vez. Então, na fricção pênis-vagina, haverá microcortes. O sangue dele vai se misturar com o sangue dela, sem falar do sêmen, e vai se estabelecer com isso o quê? Um duplo pacto de sangue. E as almas ficarão ligadas. Então, um pouco dela vai passar para dentro dele e vice-versa. Aquilo que é o nível relacional dele vai se tornar o dela e vice-versa. Aquilo que é o destino dele vai se tornar um pouco do dela e vice-versa. As piores coisas que tiver nele vai passar para dentro dela e vice-versa. Uma pessoa que fala muito bem sobre isso nos dias de hoje é a Sara Shiva, a filha da Consuelo. E assim, uma vez ela, em entrevista com aquela Gabi, ela deu um exemplo bem interessante, ela chegou até a conquistar material científico para falar sobre isso. Eu achei muito interessante. E ela disse assim, se uma mulher hoje tiver uma relação com um cara que é bissexual, e um hétero for ter relação com ela depois que esse bi teve, esse hétero vai começar a desejar ter relação bi também. Então, olha, gente, é muito sério. Ou a gente fala de sexo para os nossos filhos, ou a situação vai ficar cada vez pior do que já estamos sabendo, estamos vendo. A gente fala assim, isso tem crescido assustadoramente. Eu não acho que tem crescido. Eu só acho que assim, como dizem por aí, estão saindo todos do armário. Mas estava tudo escondido e embutido, inclusive dentro da igreja. E parece que a igreja não tem estrutura, não tem maturidade, não tem saúde e tem sérias dificuldades, mediante um tabu de religiosidade e tradicionalismo, em falar desse assunto. Ou a gente fala, ou vamos perder os nossos filhos. Então é melhor eu e você falarmos de sexo para os nossos filhos. Vamos falar de fornicação, vamos falar de pelos pubianos, vamos falar de hormônios como oxitocina, melatonina, serotonina e todas as inas que tiver. Vamos falar? Vamos falar dos hormônios, vamos falar de pelos pubianos, vamos falar sobre libido, vamos falar sobre tesão, vamos falar sobre excitação, vamos falar sobre fantasias, vamos falar sobre desejos, vamos falar sobre sexo oral, anal, vaginal, vamos explicar o que é, o que não é, o que pode, o que não pode, o que é puro, o que é impuro. Vamos falar sobre a relação hétero, vamos falar sobre a homoafetividade, vamos falar sobre bissexualidade, vamos falar sobre sexualidade, gente, o campo é vasto.
Mas eles precisam ter instrução dos pais. Agora, quando não se fala sobre isso, e até muito pelo contrário, se falar, corre até o risco de apanhar, eles vão buscar isso aonde? Lá fora. Mas se você fala com a linguagem sadia, e você explica tudo corretamente, é um desafio. Mas se você deixa tudo claro, se você explica para os seus filhos, de acordo com a idade deles, dentro da linguagem, de acordo com a idade deles, você vai proteger os seus filhos. Quando chegar lá fora, que eles ouvirem falar, para eles isso não será mais novidade. Então não despertará neles uma curiosidade por descobrir aquilo que eles já descobriram dentro de casa através de seus pais. Através de seus pais. Entende? Vamos falar de masturbação, vamos falar de poluição noturna, vamos falar de ereção, vamos falar. Vamos falar sobre os órgãos genitais, glande, clítoris, grandes lábios, pequenos lábios. Vamos falar sobre essas coisas, gente. Ser sadio é importante, é bênção. Foi Deus que fez o meio e o seu corpo, amém? Não foi o diabo que, quando Deus fez o seu corpo, deixou o sexo, chamou o diabo para fazer e só voltou quando ele terminou. O seu sexo é bênção. A sua vagina, o seu pênis é bênção. Os seus seios é bênção. Algum problema em falar isso? Sim ou não? Tem certeza? Vocês estão vendo como parece que é difícil e pesado falar sobre isso? Mas é a primeira pergunta que fazem na sua vida. Qual é o sexo, menino ou menina? Vai ter uma hora que essa meninada aí, ó, vai tocar nas genitálias. É a fase oral, é a fase fálica. Então, tudo põe na boca. Daqui a pouco está com a mão só no órgão genital. E se você vier e der um tapinha na mão e disser, papai do céu, não gosta, você está mentindo. Aí ele vai ficar confuso. Aí ele põe a mão e diz assim, mas eu gosto, mas papai do céu não gosta. Mas eu gosto, mas papai do céu não gosta. Mas eu gosto, mas papai do céu não gosta. Aí ele se esconde. Porque ele vai acreditar que se ele estiver escondido e tocar, ninguém está vendo. Aí começa o princípio da masturbação. Então, olha, gente, é um assunto muito vasto e é muito sério. E a gente precisa fazer o rito de passagem dos nossos filhos e falar sobre sexualidade com os nossos filhos. Ok? Eu quero passar um vídeo para vocês sobre o rito de passagem do menino espartano. Talvez você já tenha visto, né? Mas eu quero só dar uma alusão para a gente ter uma compreensão melhor acerca desse rito de passagem. Vamos dar uma olhada? Taught never to retreat, never to surrender, taught that death on the battlefield in service to Sparta was the greatest glory he could achieve in his life. At age 7, as is customary in Sparta, the boy was taken from his mother and plunged into a world of violence. Manufactured by 300 years of Spartan warrior society to create the finest soldiers the world has ever known. The Agoge, as it's called, forces the boy to fight, starves them, forces them to steal, and if necessary, to kill. Constantly tested, tossed into the wild, left to pit his wits and will against nature's fury. It was his initiation, his time in the wild, for he would return to his people a Spartan, or not at all. Begins to circle the boy. Claws of black steel, fur as dark night, eyes glowing red, jewels from the pit of hell itself. The giant wolf, sniffing, savoring the scent of the meal to come.
grips him, only a heightened sense of things. The cold air in his lungs. Windswept pines moving against the coming night. His hands are steady. His form perfect. Ok. Então, só para a gente ter uma visão melhor de como era o rito de passagem do menino grego. Acho que talvez a maioria já assistiu esse filme, que é o 300 de Esparta, inclusive o segundo já está passando. Então, assim, a gente percebe que desde criança o garotinho está sendo discipulado pelo seu pai, na arte da guerra, porque esse era o forte deles, né, a arte da guerra. Então, muita coisa que o militarismo brasileiro tem, é interessante que é algo que foi legado deles, né? Então, a gente percebe o menino já aprendendo a lutar quando criança, o menino tocando no escudo, sentindo o material bélico, compreendendo e discernindo a função daquele objeto, o escudo, a lança, a espada, entendeu? Ele sofre violência de forma muito agressiva, né? Você vê o tapa que aquele homem enorme dá nele, mas já é ensinando ele a lidar com a dor, né? Resistir à dor. Tem uma cena em que ele também está sendo açoitado com vara, ele está aprendendo a suportar a dor. Então, com 7 anos de idade, esse menino era lançado no agogê. O que é o agogê? É o rito de passagem do menino espartano. Todas as crianças com 7 anos de idade eram lançadas em um determinado local na floresta e só retornava com 18 anos. Quando o menino espartano nascia, tinha um ancião que observava todo o físico dele. Se ele tivesse qualquer problema físico, ele já era lançado daquele penhasco embaixo. Então, tinha muito culto a Moloque, sacrifício humano de crianças. Mas se a criança não apresentasse nenhuma deformidade, nenhum problema congênito, ele era recebido em Esparta. Então, com 7 anos de idade, esse menino já era o quê? Desvinculado dos seus pais. A gente vê a mãe desesperada tentando pegar o filho e as escravas resistindo a ela e os homens levando esse menino para o rito de passagem. Lá esses meninos se encontravam, uns cuidavam dos outros, aprendiam a caçar, aprendiam a sobreviver na selva, a se alimentar da selva, a usar os meios de fortuna, o que havia no reino animal, o que havia no reino mineral, o que havia no reino... em toda a floresta em si. Eles aprendiam a sobreviver. É o treinamento que hoje o Exército tem chamado de Forças Especiais, comandos e também guerra na selva. Então, você aprende a sobreviver aonde você está. Aprendiam a proteger o outro, aprendiam a caçar, aprendiam a arte da luta, aprendiam a roubar também para sobreviver. Então, em todos eles eram duramente submetidos. Retornavam com 18 anos, mas só eram considerados cidadãos espartanos depois da Primeira Guerra. As mulheres também eram ensinadas na arte da guerra e na arte da sexualidade. Às vezes, se tinham dúvidas se eram férteis, elas eram estupradas por escravos, que permitiam, com isso, esse estupro, para que elas aprendessem não só suportar a violência sexual, caso fossem invadidos e capturados, mas também para testar a fertilidade dessas mulheres. Então, a gente aí começa a entender por que esse povo espartano era um povo tão violento, tão agressivo. Eles foram discipulados desde a sua meninice. Esse é o poder do discipulado. Então, quem são os primeiros discipuladores do filho? Os pais. Então, esses meninos, essas crianças, em tudo eles eram instruídos. Se você instrui a criança no caminho que deve andar, quando lá na frente idosa, ela não vai se desviar, sim ou não? Entende? Então, que tipo de discipulado nós estamos dando para os nossos filhos? Eu lembro que uma vez eu fui cortar meu cabelo, né, e eu quero apresentar para a minha vida, ele está lá no fundo, aquele cartão lá, ó. É o homem da minha vida, gente. Eita, ó, tô para ver, cara mais lindo do que esse. E eu fui cortar o cabelo, e quando eu terminei de cortar meu cabelo, me veio isso na mente. Obrigado. Me veio uma ideia, eu digo, eu vou perguntar se ele quer fazer a barba. Acho que ele tinha uns 14. Acho que tinha uns 14 por aí. Ele nem lembra. Você lembra que idade você tinha? Acho que uns 14. Ele está tímido, gente. Quando eu terminei de cortar o cabelo, eu falei assim, você quer fazer a barba? E aí ele assustou, ele olhou para mim. Aí ele fez aquela cara ali agora, exatamente como está ali. Aí ele fez assim, eu quero. Aí eu disse assim, o senhor, por favor, pode fazer a barba desse rapaz?
Aí o barbeiro olhou para mim, olhou para ele, olhou para mim, olhou para ele, olhou para mim, olhou para ele. E quase pergunta, mas que barba? Né? Aí, tá bom, por favor, senta aqui. Aí ele sentou. Aí o barbeiro agitou a cadeira, ele ficou todo esparramado lá na cadeira, né? Parecendo um rei no trono. E eu querendo rir, mas eu não podia rir. Eu comecei a pressionar a mandíbula para não rir. Eu falei, ó, disse, pô, você está bem aí, hein? E ele querendo rir, não ria, senão vai se cortar. Aí eu saí um pouco, fiquei sério, voltei, e aí o cara encheu o rosto dele de espuma. Ele se sentiu o Papai Noel nessas horas, né? Se sentiu todo importante. Gente, eu queria rir demais. E aí vem o barbeiro com a navalha e vai. Quando terminou, gente, mas deu uma diferença no rosto dele. Eu falei assim, cara, você ficou lindo demais. Você ficou parecendo eu quando tinha a sua idade. Ó, que presunção. Né? E ele saiu todo importante, se sentiu cheio. Gente, sabe que dia ele vai esquecer isso? Nunca. Eu não poderia jamais perder essa oportunidade. Entende? Foi uma forma também, não foi a única, essa foi uma das maneiras de afirmá-lo como homem. Quando ele fez 13 anos de idade, eu deixei bem claro para ele, a partir de hoje você é um homem. Não vou exigir de você a maturidade do homem que eu sou, mas eu vou exigir de você a maturidade do homem que você já é. Não a maturidade que eu tenho, do adulto que eu sou, na idade que eu tenho. Mas eu quero dizer para você que a partir de hoje você já é um homem. Entende? Então, já vinham tratando ele como homem desde os 13 anos de idade. Hoje ele está com 16. Um dia desse, a mãe dele afirmou para ele, em tom de gozação, você é um menino, você é criança. E ele disse assim, não, eu não sou uma criança. Para mim, você é uma criança sim, você é um menino. Ele falou assim, eu não sou menino. E a voz dele foi aumentando. Eu sou um homem. Ela falou, homem nada. Iracema gosta de provocar, viu? Homem nada, você é menino mesmo. Ele falou assim, eu já te disse que eu sou um homem. Eu falei assim, irá. Oi, ele é um homem. Eu afirmei ele como homem e você sabe disso. Trate-o como homem. Aí ela, tá bom, estou brincando. Brincando nada. E o que me chamou a atenção é que assim, ele entendeu, ele absorveu isso. Ainda tem comportamentos de menino? Tem. Mas é o quê? É um adulto em fase de quê? Maturidade. Como muitos de nós até hoje ainda estamos amadurecendo. Sim ou não? Okay. Agora, ele já entendeu que ele não precisa ter uma relação sexual para se sentir homem, afirmei sua identidade, seus dons, seus valores e seu caráter. Já conversamos também sobre sexo, né? E assim, ele tem entendido muito bem, graças a Deus, e as coisas são muito claras lá em casa, entre nós. Então, não tem essa coisa de segredos, tudo a gente já abriu com eles, e até hoje a gente vem conversando, cada vez mais. Isso é muito sadio, é muito importante. Quando ele fizer 18 anos, ele vai entender que ele não é adulto com 18, mas que ele é adulto já dos 13. E quando ele casar-se, ele não vai precisar entender que tão somente quando casar e tiver relação com sua esposa é que ele vai se tornar um homem. Ele vai entender que ele é uma nova etapa na vida dele, que ele vai adquirir mais maturidade. Então, assim, eu acredito que a esposa dele não vai ter dificuldades com ele em relação à postura de homem. Okay? Então, isso é muito importante, a gente fazer isso. Emancipar os nossos filhos. Dói emancipar filho? Dói. Eu sei que vai chegar um tempo em que, assim, eu não vou tê-lo mais dentro da minha casa. O meu filho tem um dom profético e um dom pastoral. Relacionável, ama pessoas. E no dia que ele entender o chamado de Deus na vida dele, eu tenho certeza que, já foi. Ele vai embora e vai para longe. Eu já senti, já discerni que ele vai embora e vai para longe. Entende? Dói, mas ou eu faço isso, ou eu vou ter um bebê emocional de 70, 80 quilos, um atrofiado, um passivo, um servo inútil, um escravo. E Deus não me deu ele para isso, me deu ele para treiná-lo, para o seu propósito e chamado, para a sua glória e louvor. Amém? O seu filho não é seu, ele é do Pai e te deu para você ter a responsabilidade de representar o Pai para ele. Então não podemos pecar contra a lei da emancipação. Então, em Papua Nova Guiné, o menino é cortado 1000 vezes para ficar com a carne das costas como a de um crocodilo. Isso é um rito de passagem, tá? No Brasil, os índios tupinambás, depois do parto, a criança era levada e pintada de preto e vermelho. Se fosse do sexo masculino, o pai lhe oferecia um pequeno tacape, um arco e flechas de penas de papagaio, na esperança de que o filho se tornasse um grande guerreiro.
Então, a gente percebe esses muitos ritos de passagem, né? Inclusive, eu trouxe um material ali que fala bem acerca disso, um livro chamado De Menino a Homem, que fala sobre diversos tipos de passagem, inclusive o do menino judeu, né? Então, é importante a gente, desde cedo, afirmar a identidade dos nossos filhos. Isso não foi feito com Dom João VI. Então, coroado, Dom Pedro II tem um reinado próspero e econômico, e politicamente, que durara de 1840 a 1889, porém ele era maçom. Seu envolvimento com a maçonaria levou à oposição da Igreja Católica. Este fato, unido a outros, levaram ao processo de proclamação da República, concluído em 15 de novembro de 1889. É o fim do Império no Brasil. Leopoldina sofria de certas melancolias, por que não dizer depressão? Por ter que aceitar o destino que lhe foi imposto, casar com alguém que não escolheu, saindo do seio de sua família. Destino igual ao de sua mãe e de suas irmãs, dentre elas, Maria Antonieta, casada com Luís XVI, rei da França, decapitado ambos durante a Revolução Francesa, em 1789. Como reação a essa situação, Maria Antonieta era lasciva e perdulária. E a última geração, Dom Pedro II, mais Teresa Cristina, que é igual a Princesa Isabel. Dom Pedro II não teve primogênito homem. Se não fosse proclamada a República, a Princesa Isabel, ela assumiria, então, o trono do Brasil. Sim ou não? Então, seria a primeira mulher no governo do Brasil, certo? Correto? Mas não precisamos mais nos preocupar. Finalmente, o Brasil realizou o seu sonho. Nós temos hoje uma mulher no governo, sim ou não? Sim. Sim. Alguém já assistiu aquele filme Lula, o Filho do Brasil? Ninguém aqui assistiu esse filme? Uau! Não está aí. Não está aí. Eu esqueci de te dar para você passar um trailerzinho acerca desse filme. Eu fui num cinema com o Lucas uma vez, e assim, eu confesso que eu não sou muito fã de filme brasileiro, apesar de que o cinema brasileiro ele tem melhorado bastante, né? Graças a Deus ele tem assim melhorado muito. Temos bons filmes como O Que é Esse Companheiro, Olga, né, Tropa de Elite, né, dentre outros, né, muito bons. Então, assim, eu lembro que quando fomos assistir um filme, era mês de janeiro, acho que era 1º de janeiro. 1º não, dia 2 de janeiro. E aí, então, passou esse trailer, Lula, o Filho do Brasil. E tem uma cena nesse filme que a Lucélia Santos, contracenando com aquela Glória Pires, ela fala assim: olha, me dê esse menino é muito inteligente, não sabe? Olha, esse menino é demais, pelo amor de Deus, me deixem, eu assumo o seu filho em papel passado, porque assim, esse menino precisa de estudo, ele precisa ser alguém na vida. E aí a Glória Pires está lá rindo, achando bom ela afirmar o filho, de repente ela fez uma expressão de impacto, de susto, né? Quando ela disse assim, ele precisa ser alguém na vida, ela colocou a mão na cintura e falou assim: gente, mas ele já é alguém na vida, ele é Lula, ele é Luiz, o meu filho. Gente, quando eu ouvi isso, eu falei assim: por este trailer, eis que eu me digo, eu virei assistir esse filme. Então, a mãe afirmou um filho, o que não era a função dela, mas o que mais me chamou a atenção é que ela disse assim: ele já é alguém na vida, ele é Luiz, o meu filho. Então, isso me impactou. O que nós ouvimos falar quando somos criança? Que nós precisamos estudar para ser? Então, quer dizer que você nasceu ninguém na vida? Se você é filho do grande eu sou, como pode você não ser ninguém e nascer ninguém, se você é filho do grande eu sou? Então, qual é a mentalidade que nós brasileiros temos? Que nós precisamos estudar para ser alguém. Você não vai estudar para ser alguém porque você já é alguém. Você precisa estudar para que você possa ter maturidade, para que você possa ter desenvoltura, para que você possa se autorrealizar, para que você possa viver o propósito que Deus tem para você. Tem coisa melhor do que você ganhar dinheiro fazendo aquilo que você gosta? Não tem. Ainda que você ganhe pouco. Então, se você parar para observar, você já nasceu pronto, porque Deus, quando fez você,
Ele já fez você com dons e talentos. Os seus dons e os seus talentos, eles estão totalmente ligados com os seus dons ministeriais, que estão ligados com os seus dons espirituais, que estão ligados com as profissões e as funções na sociedade. É só você se descobrir que você sai da crise do eu vou me formar em quê? Mas quem afirma a sua identidade é o Pai. Entende? É o Pai. Então você já nasceu pronto. Não tem coisa mais sadia do que isso. Entende? De você fazer aquilo que você gosta. Né? Então, gente, quando nós paramos para observar toda essa situação, principalmente do Lula, a gente observa que assim, a infância dele foi muito complicada, realmente ele foi paupérrimo, foi miserável, o pai dele é um alcoólatra, né? E segundo a psicologia, toda pessoa que come excessivamente, que bebe, que fuma, que rói unha, que fala demais, foram pessoas que não alcançaram maturidade na sua fase oral e foram arrancadas do peito, ou nem sequer o peito tiveram, né? E com isso, foi colocado uma outra coisa que não era o peito no lugar para poder, com isso, suprir e eles se sentirem satisfeitos. É fato que quando a criança está mamando, é importante a mãe olhar nos olhos dessa criança e ouvir a voz do pai, porque os olhos da mãe transmitem alegria e a voz do pai transmite segurança. Mas se você tira o peito antes do tempo, essa criança, em meio ao seu estresse, é interessante que uma mulher ela discerne muito bem uma criança, se é cocô, se é xixi, se é fome, se é dor, se é febre. Então, vocês mulheres têm um dom de fazer como é que se diz? Uma tradução do qual o homem não tem a capacidade. A criança dá um grito, é cocô, é xixi, é fome, né? Está doente. É um grito, e elas já sabem discernir, interpretar o que é. Eu lembro que o Lucas, quando bebê, ele dava um grito, eu já perguntava, o que ele tem? Eu não sei. E era brabo, você vê assim, mansinho, mas era brabo. Meu Deus do céu. Então, ela tem esse domínio, né? Então, é importante que, assim, se tira o peito antes. Se você olha para uma criança e confere que não é xixi, não é cocô, não é dor, não é febre, não é nada, essa criança está refletindo, não é ela, mas está refletindo a mãe. Eu atendi um caso em Salvador que a moça disse assim, olha, já tem 7 anos de idade, missionário Luiz, mas assim não para de chupar a chupetinha. Não sei como é que chama aqui, chama chupeta também? Ainda bem. Temos dialetos, né? E aí eu perguntei, fui fazer algumas perguntas para tentar detectar a causa do porquê essa criança ainda chupava a chupeta não, o dedo. E eu não encontrei nada, então eu olhei para a mãe dela e perguntei, mas por que você chupa dedo? Ela não me falou que ela chupava dedo. Aí ela assustou, olhou sério para mim, e quase que ela pergunta, como é que você sabe? Mas ela disse assim, quando eu estou nervosa eu chupo o dedo. Eu digo, então, ela chupa dedo porque você chupa dedo. No dia que você parar, ela para. Porque mesmo que o cordão foi cortado, mas a simbiose emocional ainda existe. Quando um bebê não é cocô, não é xixi, não é dor, não é inflamação, não é doença, não é calor, essa criança está denunciando a dor da mãe. Ela está denunciando a dor da mãe. E se o peito é tirado, se esse leite materno é tirado antes, ela vai sofrer um trauma. Porque ela não amamentou o suficiente para amadurecer o seu emocional. O seu consciente vai mandar um recado para o inconsciente, falta alguma coisa. E aí, no lugar do peito, é colocado qualquer outra coisa para consolar a criança, dentre elas a chupeta. Então, a memória, o cérebro vai o quê? Acostumar com algo que não é o natural. O dedo, a chupeta, qualquer coisa artificial. Mas só que vai ficar uma sensação de que falta algo, por quê? Porque foi tirado antes do tempo. E sabemos que o nosso Deus não é o Deus de prematuridade. É? Não. Então ela vai crescer sem discernir e entender, mas ela vai ter a sensação que falta algo, e algo oral. Então perceba que toda pessoa que come, que bebe, toda pessoa que fuma, que rói unha, que fala demais, elas têm algo em comum, o oral. Elas estão buscando o quê? Principalmente os alcoólatras, como era o pai de Lula. O leite materno na garrafa.
Observe que um alcoólatra, ele nunca vai terminar nos braços de um homem. O homem até leva ele para casa, mas quem é que vai cuidar dele? Ela vai pegar ele, vai levar para o banheiro, vai dar banho, vai trocar a roupa, vai tratar as feridas, vai dar comidinha, entendeu? Se vacilar, ainda põe talco no pescoço e bota para dormir. Ele está pedindo pelo quê? Pela mãe. Ele tem um problema de vínculo materno. E toda pessoa que tem problema com vínculo materno vai ter dificuldade em se nutrir, em organizar, em ter vínculo, em ter afeto, relacionamento, consolo, senso de justiça, sensibilidade, percepção, vida. Porque mãe é isso. Esse é o caráter do Espírito Santo, onde a mulher mais aproxima é do Espírito Santo. A mulher é muito aproxima no caráter do Espírito Santo. Entende? E o pai do Lula, ele era um alcoólatra. Esse homem um dia resolve ir embora. Ele resolve ir embora. Só que ele mente. Ele diz assim, eu vou procurar um emprego melhor, e assim que eu me estabilizar, eu chamo vocês. Ele leva o filho mais velho. Só que ele foi embora, ele abandonou a família. Então, a primeira figura de autoridade existente, marcante e expressiva na vida do ex-presidente Lula era de um homem violento, um homem agressivo, um homem totalmente desequilibrado, um homem que chegava em casa arrebentando com tudo e exigindo comida e batendo na esposa. Essa foi a imagem dessa figura de autoridade masculina que ficou na vida do Lula. O sinônimo de pai para Lula foi, quando criança, um homem violento, agressivo, que abandona, irresponsável, inconsequente. Esse é o sinônimo de pai para ele que ficou na infância. O irmão mais velho, não aguentando de saudade, escreveu uma carta para a mãe, diz assim, o pai está bem, você pode vir, e o endereço é esse. Ela pegou tudo que tinha, deu para os vizinhos, algumas coisas vendeu, entrou numa carrocinha, foi até a rodoviária, depois pegou um barquinho e chegou onde chegou, que era o endereço do marido. Quando ela chega com aquela garotada toda, que ele vê aquela mulher chegando com aquela meninada, ele assim, se tinha alguma coisa que precisava manifestar, manifestou naquele dia. Ele fica totalmente revoltado, agressivo. E aí a primeira pergunta, agora imagina o impacto psicológico de uma criança indo ver o pai, e ao encontrar o pai fala assim para a mãe, mas quem mandou você vir com esses meninos para cá? É constatado que a rejeição de um pai é muito mais letal do que a rejeição de uma mãe. Não se compara. Quem te mandou vir para cá, quem te trouxe para cá, quem te chamou, quem deu o endereço, encheu a mulher de perguntas, mostrou-se aversivo à presença deles e os rejeita. Todos os filhos foram feridos naquele momento. Aí ela falou assim, olha, eu tenho uma carta aqui sua, eu escrevi carta para você. Aí o filho mais velho entra e fala assim, não, pai, foi eu que escrevi, porque eu não suportava mais saudade da mãe, falei que você estava bem, estava empregado, e mandei eles virem. Pronto. Forçosamente, se instalaram, e um dia, mais uma vez, ele chega embriagado, e numa dessas discussões, ele agredia a esposa, quando o menino Lula entra entre o pai e a mãe, e diz assim, você não vai bater nela. E ele diz, por que eu não vou bater nela? Aí ele diz, porque homem não bate em mulher. O macho bate, mas o homem não bate. E como eu já falei, e por termos tanto macho no Brasil, e por ser uma nação machista, é que foi criada a Lei Maria da Penha para ensinar o macho a ser homem. Mas o duro é que ainda não ensina, porque homem só se faz na presença de outros homens. Entende? E tem muita mulher dando uma de vítima. E tem muito homem até mesmo indo para a cadeia injustamente. Essa não é a mulher, é a fêmea e órfão. Entende? Aí então, o pai faz uma expressão que vai bater no rosto dele, ele se aparta um pouco, depois o pai sai. O pai morre, e ela então tem que assumir uma posição que não é dela. Quando você está numa posição que não é a sua, você vai sofrer injustiças e quebras. O que é injustiça? É tudo aquilo que está fora do seu devido lugar. Então sabemos que a função de um pai é direção, proteção, limite, segurança, afirmação. Né? E sabemos que a função de uma mãe é nutrição, organização, vínculo, afeto, consolo, percepção, sensibilidade, ensino, vida. Mas vemos essa mulher que, além de cumprir com a sua função de mãe, agora ela teve também que cumprir com a função que não era a dela. Pode uma mulher cumprir com a função de um homem? Pode uma mãe cumprir com a função de um pai?
que vocês acham? Não pode, gente. Quando eu viajo, a minha esposa assume a missão que é minha dentro de casa, mas por um tempo. E eu começo a perceber, quando ela está aflita, quando ela começa a me ligar, que dia você vem? Que hora você chega? Quem vai buscar você no aeroporto? E toda hora ela fica ligando. Aí eu já percebo que ela já está o quê? Ela já está se sentindo desgastada. Então, até por um tempo ela suporta. Mas quando uma pessoa assume um lugar, uma posição dá poder, mas unção vem do caráter. Quando a mulher assume uma posição, ou um homem assume uma posição que não é a dele, vai gerar confusão. É quando você, um homem, vê um homem dentro de uma casa com comportamento de mãe. Ele nutre, ele organiza, ele é o homem do vínculo, do afeto, do relacionamento, do consolo, do ensino, da vida, da justiça. Ele faz o papel da mãe dentro de casa. E a mãe é que está dando direção, protegendo, pondo limite, gerando segurança e afirmando a identidade. Aí o filho olha para o pai e vê uma mãe, e olha para uma mãe e vê um pai. Olha para o pai e vê uma mãe, e olha para uma mãe e vê um pai. Isso é o quê? Inversão de papéis, valores e princípio. Isso vai gerar uma confusão na identidade do filho. E essa é uma das raízes para a homoafetividade. Não é a única, mas é uma das. Entende? Então perceba que isso já é uma cultura também trazida por Portugal. Porque quem se destaca no Brasil, nessa religião trazida por Portugal, é o homem ou a mulher? Porque Portugal trouxe um cristianismo português muçulmano. Eles trouxeram o catolicismo. E quem é que se destaca no catolicismo? É a mulher. Então nós temos a Antes fosse madroeira, gente. Até porque a palavra padroeira não existe para o feminino. Padroeira vem de pai. E pai está na essência masculina, não está na essência feminina. Mas nós temos uma mulher com o título de pai. Não parece um travestismo isso? Uma mulher na função e no título de pai. Ou seja, não precisamos deles. Não precisamos dos homens. Aí você olha para Maria e vê que o homem é um menino, e quando é homem já está morto, ou seja, é falido, é passivo, é ausente. Entende? Então, onde está? Aí nós vemos essa mulher começar então a sofrer muitas consequências por causa disso, e eu acredito que ela morreu prematuramente por não suportar tamanha carga que trouxe um esmagamento emocional para ela, a ponto que ela somatiza isso no seu físico e ela adoece e morre. Então, o referencial e o diferencial na vida do Lula sempre foi uma figura de autoridade feminina. Sim ou não? Sim. A tudo ele atribuiu o que ele é e o que ele foi à sua mãe. A figura de autoridade masculina para ele sempre foi uma figura violenta, agressiva, irresponsável, inconsequente, anulada, passiva. Mas a figura que gerou segurança, proteção, limite, tudo na vida dele foi a figura de uma mulher. Dá para entender o porquê que ele colocou uma mulher no governo e não um homem? Será que dá para entender agora? O porquê que ele apoiou e colocou uma mulher no governo e não um homem? A primeira presidenta no Brasil. Até isso ele conseguiu como feito. Além de não ter grau de instrução para chegar à presidência, ele consegue. E o mais, ele consegue colocar uma mulher, pela primeira vez na história do Brasil, no governo. A primeira mulher deveria ser a Dona Maria, mas ela enlouquece. A segunda ia ser a Princesa Isabel, mas foi proclamada a República. Mas finalmente conseguimos. E sem falar que espiritualmente, tem uma padroeira. Antes fosse, gente, uma madroeira. Mas nem isso é. Ou seja, no Brasil, o homem é falido. É passivo, ele não funciona. Há pesquisas que constatam, gente, que quem governa hoje as famílias são as mulheres que estão encabeçando. O Bolsa Família, a maioria está no nome das mulheres, não está na mão do homem. Entende? Aí você vê a mulher vestindo calça, deixando a saia de lado, e competindo com o homem, com o propósito até mesmo de lutar contra o preconceito por ser mulher, para deixar claro que ela pode ser igual e até melhor que a mulher, que o homem, perdão. É constatado também que a promiscuidade da mulher vai superar a do homem. Antigamente você não via mulher em barzinho, 3, 4, sentada, batendo papo. Hoje é o que mais você vê. Entende? Já não querem ser mães, perderam a essência disso,
E qualquer informação sobre essa área de maternidade, você pergunta a Gislane, ela está bem ali no fundo. Ela entende bem disso. Então, em todo o país, a cada 5 minutos, uma mulher é agredida, morta ou violentada. Só em Salvador foram 7.000 ocorrências em 2012. O Brasil conseguiu o ranking esse ano de quarta maior taxa de morte. 15.000 alunos do 9º ano consumiram crack em 2012. E a maioria deles não tem pais presentes. A imagem de Deus que sobrou e que nos foi legada resume-se naquela famosa figura de um velhinho de barbas com os nervos à flor da pele, pronto para descer o cajado na cabeça de miseráveis pecadores, considerado um pai irado e terrível, que afligiu os corpos como as elas, na expectativa de que seus filhos se redimissem dos pecados cometidos, salvando assim suas almas ou a de nenhum homem. Então ele se apresenta muitas vezes essa figura masculina como morto ou como menino. É interessante que de repente o tempo fecha e bate essa chuva, e aí então me vem aquele trovão, e Joãozinho está em casa brincando, e como muitos pais dizem, está traquinando, né? E aí o tempo fecha, bate aquele raio, consequentemente vem aquele trovão. Só que antes de dar essa tempestade, a mãe já vem chamando a atenção dele, olha, você não pode fazer isso, não faz isso, está errado, o papai do céu briga. E infelizmente o tempo está chuvoso, e de repente começa a dar trovoada. E dá aquela trovoada que o menino assusta, e ele vai parar onde? Aonde? Como é que vocês sabem? Vocês andaram por lá, né? Aí a mãe chega, abaixa bem devagarinho, olha para ele e diz o quê? Viu que papai do céu briga? O que vocês estão rindo? Ouviram falar disso? Quem já ouviu falar disso? Que coisa, né? Qual é o impacto psicológico de uma criança quando um pai e uma mãe, que são as primeiras figuras de autoridade na vida de um filho, e tudo que os pais falam para um filho, de 12 anos para baixo, verdade ou mentira, ele vai acreditar como verdade. Então, se uma mãe fala para um filho que papai do céu briga, e que o trovão foi o reclame dele, ele vai ou não vai acreditar? Então, o que ele vai aprender a ser? Religioso. Eu tenho que andar certinho, senão o papai do céu briga. Eu tenho que fazer tudo certinho, senão o papai do céu briga. Então, a imagem do pai que fica é de um carrasco, irado, nervoso, agressivo. Você quer ver uma coisa? Feche os seus olhos. Eu quero que você preste bem atenção na primeira imagem que virá à sua mente. E a primeira palavra, e a palavra que eu vou dizer, você vai prestar atenção com a imagem que virá. E essa palavra é pai. Pode abrir os seus olhos. Qual foi a primeira imagem que veio na sua cabeça? Seja sincero, por favor. Alguém quer falar? Nani? A imagem foi de um homem bêbado. Muito obrigado. Alguém mais? Uma interrogação, ausente. Ou seja, onde está ele? Alguém mais? Viu a imagem do seu filho? Por que seu filho? A imagem do pai, então, é rejeição? Seria isso? Em relação ao seu pai? Tá. A imagem que veio só foi do seu filho. Ok, entendi. Orfandade. Alguém mais? Obrigado. Alguém mais? Quer falar? Não viu nada? São irmãs? Vocês estão vendo como isso é sério? A ausência do pai marcou a vida delas. Fecharam os olhos e o espírito delas não enxergou nada. Onde está esse ser chamado pai? Onde está? Não é verdade?
Então, infelizmente, para a maioria de nós, e eu respeito você não querer falar, a imagem de um pai geralmente está associado à imagem distorcida, agressiva, violenta, ausente, passiva, irresponsável, que abandona. Então, isso é muito traumático. Aí você vem e recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, e você, então, se torna membro de uma determinada denominação como essa, se tornando a noiva de Cristo, a igreja de Cristo, e você ouve falar de um Deus que é Pai. Como é que isso chega no seu ouvido? Então, quando paramos para observar, até sabemos que somos filhos, mas o nosso relacionamento com Deus como Pai não é de pai para filho, e sim de escravo para Senhor. Então, para mim e para você entender que esse Deus é Pai, quando não tivemos um bom exemplo, é complicado. É muito complicado. Né? Então, essa é a imagem de Deus que fica. Né? Essa imagem de um homem totalmente agressivo. Né? A enfermidade era vista por muitos pregadores e padres, e também por médicos da época, como remédio salutar para os desregramentos do espírito. Nessa perspectiva, a doença nada mais era do que o justo castigo por infrações e infidelidades perpetradas pelos seres humanos. É interessante que o culto foi maravilhoso, sim ou não? O culto hoje vai... Alguém já ouviu essa música? Maravilhoso, porque Jesus vai derramar... Aí tinha umas velhinhas na igreja que faziam assim, ó. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama. Aí ficava a mãozinha assim. Gente, era tão bacana, era garoto, eu ficava olhando assim. Era muito bom aquilo, né? Aí vem aquela unção de Deus. Aí a irmã, de repente, começa a chorar. Ele falou comigo hoje, ele falou comigo. Ai, meu Deus. Viu, neguinho? Que bom que ele te deu uma cajadada bem feito. Viu? Que bom. É, papai, pega ela. Já ouviram isso? Bate nela mesmo, Deus. Já ouviram isso? Ei, Jesus, puxa o cabelo dela, papai. Puxa, já ouviram isso? Não é dá um enxerga, às vezes, por outra nesse pessoal. É umas expressões assim esquisitas, né? Não, puxa o cabelo dela, puxa a orelha dela, bate mesmo, toma uma cajadada. Né? Agora imagina um pastor pegar um cajado, literalmente, e bater na cabeça da ovelha assim, sua miserável, você é teimosa. Como é que você se sentiria ao ver um pastor pegando um cajado e batendo na cabeça dessa ovelha? Como você se sentiria? Como, gente? Você se sentiria? Você se sentiria mal, né? Mas você já percebeu que bate uma satisfação quando a gente fala assim, pô, ele me deu uma cajadada hoje? Uau! Ele me ama, você viu? Ele me bateu. Gente, o cajado não é instrumento para usar de violência contra a ovelha. Cajado é símbolo de ministério. Ministério fala de serviço, que vem de servir. Por isso o líder tem que ser o primeiro a dar exemplo e não ficar light. Isso é coisa de chefe. Ficar light é para chefe. Ser o primeiro a dar cara a tapa, ser o primeiro a dar exemplo, isso é coisa de líder. Os pastores de ovelha no Oriente, eles vão na frente, as ovelhas atrás. No Ocidente é diferente. O pastor está atrás empurrando as ovelhas. Oh, ei, ei. O líder inspira. Tá? Ele inspira. O cajado, ele tem aquele delgado, aquela envergadura, não é para bater na cabeça da ovelha, não, gente. Era para resgatar a ovelha quando ela se envolvia em certos trechos, aonde o pastor não alcançava com o seu braço, resgatá-la. Então, ele vai lá, estende o seu cajado e com o delgado do cajado, ele puxa a ovelha de onde ela está. Embaraçada, machucada, ele a resgata, ele a põe nos ombros, ele a leva para casa, ele trata das suas feridas, põe óleo nos seus ouvidos, para que mosquitos não entrem. E tem muita ovelha que está sem óleo na cabeça, nos ouvidos, está deixando muita besteira entrar e está ficando meio zanzando a cabeça. Por isso o conselho de Romanos 12:2, renovai a vossa mente, sim ou não? Então, a falta da meditação da palavra faz com que o óleo não desça sobre a cabeça e se estenda pelos seus ouvidos. Então você ouve qualquer coisa e você come. Tem muito cristão ouvindo qualquer coisa e indo para toda sorte de ventos de doutrina, porque não sabe ouvir a voz do seu pastor. Entende? Então, cajado, gente, é símbolo de ministério.
Mas parece que o órfão gospel brasileiro ama vir à igreja, como foi ensinado pelos jesuítas aos índios. Você tem que vir, porque se você não vier, você está em pecado. E de preferência, eu tenho que ir, pelo menos na missa, uma vez, e lá eu confesso meu pecado e saio na paz. Relacionamento nenhum, religiosidade, tudo. Quando o nosso Pai quer conosco, relacionamento. Entende? Então parece que o povo só se sente amado quando se sente agredido. Me deu uma cajadada. Hoje, Deus me pegou de jeito. Já ouviu essa expressão? Mas não fala assim, hoje eu tive um tempo maravilhoso com meu pai, a gente sentou, ele me confidenciou coisas, me falou palavras de amor, me senti amado, me senti envolvido, mas a gente fala com ênfase, Deus me pegou de jeito. Deus vai te pegar, hein? Viu isso, meio? Deus vai te pegar, você fica esperta. Não, Deus, rapaz, me pegou de jeito. Aí Deus, assim, não teve jeito, Deus, alguns chegam até o ponto de falar assim, não, Deus teve que me enfermar. Deus, olha, gente, foi você ou foi Deus? Porque se você é responsável por suas ações, e ações têm consequências, e se você não quis seguir o caminho que Deus te direcionou, o que você vai colher? Abrolhos e espinhos. Aí você vai dizer que foi Deus que colocou você nesse caminho? Ele tem um propósito para você, caminhos de paz e não caminhos de maus, para que tenhas o fim que desejais. Então passarei a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Você é responsável por suas ações, e ações têm consequências. Então não venha dizer que Deus te pegou de jeito. Você se pegou de jeito. O filho pródigo, foi Deus que colocou ele nesse caminho? Não. Então tenha a maturidade de assumir a sua responsabilidade. Entende? Se você parar para observar, as músicas no Brasil, gente, é de quê? É de petição, é de lamentações, é de tristeza, é de autoajuda. Já percebeu que as músicas no Brasil, gospel, a música gospel órfã popular brasileira é de autoajuda? Vocês perceberam disso? E que as músicas de adoração que tem no Brasil é cópia. Aí eu descobri que o órfão ele não cria, ele copia, porque não tem identidade. Percebeu isso? Percebeu que é justamente esse tipo de música que mais faz sucesso, vende milhões. E está chamando a atenção do povo lá fora. Eu já ouvi cantores seculares dizer assim, rapaz, eu vou para o meu gospel que está dando dinheiro. As músicas que mais fazem sucesso são músicas de autocomiseração, são músicas de lamentações, são músicas de aflição, são músicas de petição, mas não são músicas de adoração que fala de relacionamento, intimidade e nem tampouco dos atributos. São raras e as que nós temos, a maioria, é cópia. Mas vamos ficar de pé, mas a gente fala sobre isso? Então, amanhã a gente terminamos essa parte do Brasil Império e amanhã a gente introduz diretamente sobre música. Tá? Só que eu quero pedir uma coisa para vocês. Eu preciso da participação de vocês sobre essa questão da música. Né? O que vocês têm achado da música gospel no Brasil? Então, essa é a pergunta que já fica para amanhã. Eu queria que você pensasse bem acerca do que andamos cantando dentro das igrejas, né? Qual o caráter, qual a essência dessas músicas, e amanhã a gente vai discutir bastante sobre isso, e a gente vai falar sobre alguns cantores, tá? Sobre a qualidade da música, sobre a música de caráter órfão. Uma coisa, gente, é louvar, mas outra coisa é adorar, e adorar não é cantar. Então a gente vai explicar um pouquinho sobre adoração, um pouquinho sobre louvor, um pouquinho sobre a qualidade da música, tá? E aí a gente encerra com isso. Amém? Vamos orar? Gente, tudo bem até aqui? Está claro? Pai, muito obrigado por essa noite.